meretriz. Quem é essa grande meretriz? É o que nós precisamos descobrir no estudo de hoje. Um outro detalhe, o assunto da visão é o julgamento desta meretriz ou prostituta. Mas a palavra julgamento no grego, ela pode ser usada crisis ou a palavra crima. Você tem duas palavras gregas para julgamento ou juízo. Quando a língua grega usa a palavra crisis, refere-se a um juízo que ainda está em andamento. Mas quando aparece a palavra crima, significa a pronúncia do resultado. O julgamento já se encerrou. Já foi decidido salvação ou perdição, liberdade ou condenação. Agora vem a pronúncia da sentença, que pode ser absolvição ou pode ser condenação. Qual palavra você acha que aparece aqui em Apocalipse 17? Crises ou crima? Se você acha que é crises, você tem um juízo em andamento. Então essa prostituta teria a chance de ser absolvida. Você acha que ela ainda tem chance? Então a palavra que aparece aqui é crima. Por quê? Porque ela já está condenada. Agora o que falta ser pronunciado é a sentença sobre ela, porque ela embebedou os habitantes da terra. Então agora é a hora de ser pronunciada a sentença. O capítulo 17 de Apocalipse pode ser dividido claramente em três etapas, em três partes. Nos versos 1 e 2, você tem a fala de João, explicando que ele foi convidado por um anjo para conhecer ou ver o julgamento da meretriz. Depois você tem a descrição dos símbolos e depois a explicação do anjo. O anjo volta para explicar aquilo que João não havia compreendido. Então vamos começar pela descrição dos símbolos. Versículo 3. João diz assim: transportou-me o anjo em espírito. Lembra que essa expressão já apareceu várias vezes em Apocalipse? Em espírito. Ele não foi levado fisicamente. A sua mente foi conduzida em visão. Ele estava em transe por uma visão. Deus deu visões assim aos profetas. E eles começavam a divisar coisas do mundo espiritual. Então diz o texto que ele em espírito foi levado a um deserto. E ele viu uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Então nós temos dois elementos na visão. Você tem uma prostituta, uma meretriz, e você tem uma besta escarlate que ela cavalga. São duas identidades diferentes. Você tem a mulher e você tem o animal. Nós precisamos agora identificar os dois simbolismos. À primeira vista, quando olhamos para esta besta escarlate, pelo fato dela ter 7 cabeças e 10 chifres, nós temos a tendência imediata de relacioná-la com a primeira besta de Apocalipse 13. Porque a primeira besta de Apocalipse 13, ela também tem 7 cabeças e 10 chifres. Mas, ainda que à primeira vista pareça ser isso, nós iremos concluir que não é. Por quê? Porque a identidade desta meretriz é que será classificada como a mesma primeira besta do capítulo 13. A mulher, e não a besta que ela cavalga. Bom, você vai entender melhor o que eu quero dizer. Vamos continuar no verso 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Então novas informações são dadas, e ela tem um cálice de ouro, e esse cálice de ouro contém abominações da sua imundície, da sua prostituição. Verso 5, na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra.
Qual é a informação do verso 5? Esta meretriz, ela possui filhas. Ela é a mãe das meretrizes. Versículo 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. João ficou assustado quando ele viu essa mulher e descobriu que ela estava embriagada com o sangue dos santos. Então, nos versos que nós lemos, e falta ler mais um ainda, o 18, que é referente à mulher, a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Aí estão todas as informações que o texto oferece sobre a mulher, a prostituta, a meretriz. E nós podemos classificá-las da seguinte maneira. Primeiro, ela está sentada sobre muitas águas. Lembra você de Apocalipse 13? De onde se levanta a primeira besta? Das águas, que representam povos, nações, multidões e línguas. Não há aqui uma similaridade entre essa prostituta e aquela besta do capítulo 13? Segundo ponto, ela se prostituiu com os reis da terra. Aquela besta também não havia se prostituído com os reis da terra? Terceiro, embebedou os habitantes da terra. Não foi também aquela besta que levou durante a Idade Média as pessoas ao ceticismo, às tradições e ocultou as verdades da Bíblia do povo? Estava num deserto, montava uma besta escarlate, vestia púrpura, ouro e pérolas, o nome de Babilônia a Grande, a mãe, embriagada com o sangue dos santos. Não foi também aquela primeira besta de Apocalipse 13 que recebeu autoridade para agir por 42 meses? E nesses 42 meses ela deveria pelejar contra os santos e os venceria? Não é isso que diz o capítulo 13? E também diz que é a grande cidade que domina sobre todos os povos. Aquela também não foi a grande Roma, que dominou sobre todos os povos? Com isso eu quero dizer para vocês de que a conclusão que a gente chega é que essa meretriz do capítulo 17 é o mesmo sistema papal e igreja romana do capítulo 13. Estamos falando do mesmo poder. Agora eu quero voltar a uma linha de raciocínio que nós começamos várias semanas atrás. Lembra quando falamos que Cristo fundou a igreja cristã e que em algum momento da história esta igreja se institucionalizou e se paganizou e os sinceros que havia dentro dessa igreja teve que ir para o deserto e ficar lá por 12 séculos? Então aqui você tem uma mulher que na Bíblia também simboliza o quê? Igreja. Mas se no capítulo 12 a mulher pura era um símbolo da igreja verdadeira, no capítulo 17 a prostituta é um símbolo da igreja que se prostituiu com os reis da terra. E como foi essa prostituição com os reis da terra? Foi o casamento entre a religião e o Estado. E em que momento da história nós tivemos a fusão de igreja e Estado? Quando a igreja cristã tornou-se a igreja império e passou a ser a religião oficial. Você entende por que é que João teve grande espanto? Porque ele vê uma mulher, mas agora essa mulher se prostitui. Ela perde a sua pureza e ela se contamina com os reis da terra. E ela agora usa do vinho para embebedar os habitantes da terra e persegue os sinceros e se embriaga com o sangue dos santos. Então, no capítulo 17, nós temos a figura de uma igreja que se prostituiu. Eu não sei se tem importância, é só uma parte que eu vi que eu não tinha visto na outra mulher,
essa parte de vestida de púrpura, né, com adornada de ouros e pedras preciosas. Algum significado especial dessa... Você se lembra que a mulher do capítulo 12 se vestia de quê? De branco. De branco, do sol, da justiça de Cristo. Essa se veste de quê? Vermelho, púrpura. Vermelho, escarlata, que é a cor, na Bíblia, do sangue e do pecado. Outro detalhe, ela se veste com ouro e pérolas preciosas. É um lembrete da rainha Jezabel, que também se vestia assim e levou o seu esposo Acabe a atacar o povo de Deus e a conduzi-los à idolatria. Então veja a figura da prostituta que está sendo apresentada aqui. E esta mulher que se corrompeu, ela tem filhas, porque é dito que ela é a mãe das meretrizes. E quem são as meretrizes? Quem são as filhas? São as igrejas que vão atrás da igreja mãe nas suas mesmas práticas. Então, toda a igreja que segue a prática dessa igreja mãe, naquilo que é errado, está sendo uma filha de Babilônia. Então, no Apocalipse, nós temos a Babilônia mãe e temos as Babilônias filhas. E quem são as filhas? As que vão atrás de Babilônia para fazer aquilo que é errado, representado pelo vinho que embriaga os habitantes da terra. Assim, essa mulher pode ser identificada como o mesmo poder de Apocalipse capítulo 13, verso 1 em diante, como sendo Roma. O anjo vem para explicar, e no verso 7, o anjo diz assim: por que te admiraste? Por que, João, você ficou admirado com esta mulher? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem 7 cabeças e 10 chifres e que leva a mulher. Eu vou dizer para você o mistério. E então o anjo começa a sua explicação. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que não era, mas aparecerá. 2 vezes no texto é dito que a besta era, não é, e aparecerá ou está para surgir do abismo. Você se lembra que no Apocalipse esse tipo de expressão já havia aparecido? E era uma menção para quem? Estão lembrados? Para Cristo, aquele que era, é e há de vir, e aparecerá. Em Apocalipse 1:8, em Apocalipse 4:8, o texto sempre disse que Cristo, ele é o primeiro e o último, aquele que era, é e aparecerá. Quem é que assume agora o título que pertence a Cristo? Esta besta. Então, esta besta, ela quer ocupar a posição que pertence a Cristo. Ela passa a usar os prerrogativos divinos. Ela passa a se considerar como o Salvador, como Deus. Cacai? Agora eu consegui entender, até para poder me expressar o que eu não consegui no programa anterior. Então agora se percebe, né, que infelizmente um dos sinais, né, da queda da grande meretriz se dá também a prostituição das igrejas e do Estado, que vive de favores um do outro, e aí nós não temos o ensinamento da Bíblia como deveríamos ter. Então, esse é um dos sinais, né? É uma amalgamação, um casamento que acaba tirando Deus da sua posição. Então, veja que este de fato é um sinal. E o que mais o anjo diz para João? Aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada e são também 7 reis. Nós já lemos esse verso com vocês, dos quais 5 caíram, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar o quê? Pouco.
Nós vimos já essa interpretação dos 7 reis, e eu vou voltar a falar com vocês sobre isso. Verso 11: a besta que era e não é também ele, o 8º rei, procede do 7 e caminha para a destruição. Aqui aparece um novo elemento. A besta que você está vendo, João, é também ela um 8º rei. Quais eram os 7 reis que nós aprendemos lá no capítulo 13? Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma imperial, Roma papal. Agora, João ouve do anjo a seguinte explicação: essa besta que está sendo montada pela meretriz é também o 8º rei. Agora apareceu um novo elemento. Até agora nós só havíamos estudado 7 impérios. Agora surge um 8º. Quem será esse 8º império? Quem será esse 8º rei? Nós vamos descobrir. Versículos 12 e 13. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Agora aqui tem um detalhe interessante. Estão lembrados que nós falamos no capítulo 13 que aqueles 10 chifres representavam 10 reis e nós identificamos como as 10 tribos bárbaras que provocaram a queda do Império Romano no 5º século? O que é que ensina a história? Daqueles 10 reinos bárbaros, 3 foram destruídos: os érulos, os vândalos e os ostrogodos. E os 7 que ficaram organizaram as primeiras 7 nações europeias: os francos, a França, os anglo-saxões, a Grã-Bretanha, e por aí vai. Só que agora, esses 10 chifres não podem representar mais aquelas tribos bárbaras, mas a continuidade histórica das tribos bárbaras. E essa continuidade histórica nos leva à conclusão de que as tribos bárbaras de outrora constituem hoje a moderna Europa. Então você tem nesses 10 reis uma figura dos reinos europeus, que vão agora dar apoio à besta. Quem é que poderia ser essa besta? Eles vão dar a ela poder e autoridade. Como que a Europa vai dar a sua autoridade para outrem? Para quem será? Aí nós já podemos dar um indício de quem é essa besta. Lá no capítulo 13, Roma papal aparece como a primeira besta, mas daqui a pouco surge uma segunda que vai fazer uma imagem e vai levar os habitantes da terra a adorar a primeira. Quem é essa segunda besta do capítulo 13? Os Estados Unidos da América do Norte. Se a Europa vai dar o seu poder para a besta e a sua autoridade, já que a meretriz é que representa a Roma, quem é que representa então essa besta escarlate? Os Estados Unidos da América do Norte. Lá eles se uniram. Agora você tem a besta representada pelos Estados Unidos, que está carregando Roma. Então, se no capítulo 13, a segunda besta apoia a primeira, no capítulo 17, a besta carrega a mulher. É a mesma coisa, no sentido de sustentar, de dar apoio. Então, os Estados Unidos pode ser essa besta escarlate e pode ser, ao mesmo tempo, o 8º rei. Por quê? Porque qual é o outro império que aparece no Apocalipse, além dos Estados Unidos? Nós não estudamos aqui
a respeito de 7 impérios?